Tarde. Boa tarde. O Clube de Leitura agradece a vossa presença, bem-vindos para mais esta sessão. Esta é a sessão de março, que foi logo no princípio deste mês, porque o Rui viaja daqui a uma semana e, portanto, tivemos que antecipar esta data. Eu agradeço a vossa presença, agradeço também à Fundação Rui Cunha a oportunidade que nos dá de nós nos encontrarmos aqui. Vamos falar de um livro muito interessante que foi escolhido pelo Rui, que é o livro de São Michel, um livro do princípio do século passado, exato, do princípio do século passado, e que ainda é atual. E por isso vou passar a palavra aos oradores. O Rui, que coordena esta sessão, convidou a doutora Natália Santos e, portanto, vamos conversar acerca deste livro. Muito obrigado a todos. Eu vou dar a palavra às senhoras primeiro, como é óbvio, não é? Pode começar e depois faria algo complementar só. Ok, então vamos falar, boa tarde a todos. Hoje vamos falar do livro de São Michel. Eu vou começar por dizer que eu li esse livro e eu acho que, não sei... Muitos de nós leram. Muitos de nós e de vós devem-no ter lido. Eu devia ter aí uns 13 ou 14 anos, por isso já vão bastantes anos. E pelo que eu andei a consultar, acho que é um livro que tem passado ao longo de gerações. Este livro foi muito importante para mim, porque eu ainda hoje consigo lembrar-me de várias partes do livro. Isso é só uma pequena introdução e vou começar a falar sobre a biografia do autor. Axel Mante nasceu em 1853 e faleceu em 1949 na Suécia. Foi uma pessoa com muitos interesses, diversos mesmo, mas era muito intolerante com as pessoas que se aproveitavam dos seus semelhantes. Foi o médico mais jovem, doutorado em França, com 24 anos. Foi discípulo de Jean-Martin Charcot, que foi um médico neurologista e cientista francês, famoso na psiquiatria e neurologia, que utilizou a hipnose para tratar algumas doenças do foro psiquiátrico, em especial a histeria. É interessante que ao longo do livro os doentes, ou grande parte dos doentes, sofrem de histeria. Não sei muito bem o que é, mas devia ser alguma coisa que à época podia estar na moda. Como estava a apendicite também. E a apendicite. Sim. E depois foi a colite. Foi a colite, passou a ser a outra moda. Afirma ter sido expulso por este médico do Hospital de Saint-Pétrière, que com a escola de Nancy foram as maiores escolas de hipnotismo em França. Foi médico de nobres e prostitutas e amigo dos cães, pássaros, ursos e macacos. Ele tem uma frase no livro que diz, eu não sei se é na introdução ou não, que ele diz que podem dizer que eu fui um médico mau ou medíocre, mas ninguém pode afirmar que eu não fui um bom médico dos animais. Porque os animais eram... Ele tinha uma predileção e gostava muito dos animais. Foi especialista em cultura clássica e grande colecionador de objetos antigos, quer romanos, quer egípcios. Foi muito crítico com os supostos avanços da medicina, como o hipnotismo, e foi mesmo severo com a medicina transformada em negócio e espetáculo, que era o que ele dizia que se passava no Hospital de Saint-Pétrière. Teve uma grande simpatia pelos alienados e dizia que era fácil ter paciência com os loucos e confessava mesmo que estes lhe inspiravam grande confiança.
Teve os mais variados interesses por atividades não médicas, o que o levou a escrever alguns ensaios e livros sobre viagens. Era grafólogo, pianista exímio e grande conversador. Filantropo e teve amigos importantes como Guy de Maupassant, que foi um escritor e poeta francês, e Henri Jaime, que foi escritor e também era muito amigo do cônsul da Suécia, não sei se em Paris, se em Roma. E construiu com as próprias mãos e com o auxílio dos moradores de Anacapri a famosa Casa de São Michel. Como pessoa, era de uma energia e vigor extraordinários. Era áspero e distante no trato, mas era uma pessoa de grande generosidade. Pessimista por natureza, durante a sua vida sofreu de períodos de depressão e isolamento. Sustentava que as causas da sua tristeza eram a sua incapacidade para esquecer. Dizia que o seu cérebro perturbado nunca tinha descanso, que ele tinha uma inaptidão para permanecer em qualquer lugar muito tempo e que a insônia de que sofria, se não matava um homem, se este previamente não se matasse a si próprio, mas a insônia matava a alegria de viver, mirava a força, chupava o sangue do seu cérebro e do seu coração, como um vampiro, e lhe fazia recordar durante a noite o que queria esquecer e que lhe fazia esquecer durante o dia o que queria recordar. Eu acho que isso toda a gente sabe o que é, quem sofreu alguma vez de insônia. Não digo insônia constante, mas passar por umas noites de insônia. Nasceu e morreu na Suécia 1857-1949. Morreu com 92 anos. Mas foi, acima de tudo, um cidadão europeu. Iniciou os estudos na Suécia, na Universidade de Uppsala, e estudou também em Paris, tendo-se formado com a idade de 24 anos, como já disse, o jovem médico ou a pessoa mais jovem a formar-se em França. Iniciou a sua carreira profissional como médico em Paris e depois mudou-se para Roma, a conselho do cônsul da Suécia em Roma, onde a casa que habitava ficava em frente da Piazza de Espanha. Durante a epidemia de cólera em Nápoles, no ano de 1884, e no grande terremoto que devastou o sul da Itália, em Messina, no ano de 1908, e acho que foi o maior terremoto que houve na Europa, em que houve quase 80 e tal mil mortos. Também esteve presente e ainda praticou medicina em Anacapri, onde viveu. A mudança dele de Paris para Roma, eu acho que o Rui poderá falar sobre isso, tem a ver com o facto que dele em Paris, eu acho que era a ansiedade e a falta de sono. Ele estava-se a tornar um médico um bocado intolerante com os seus pacientes e o cônsul aconselhou a ir para Anacapri. E ele em Anacapri, o cônsul foi lá visitá-lo e ele diz-lhe quais são os projetos e o cônsul diz: e dinheiro para fazer isso tudo? Vai para Roma trabalhar. Pronto, eu acho que depois o Rui vai falar melhor sobre isso. E adotou a cidadania inglesa. Embora tendo escrito vários livros, o mais célebre entre eles foi o Livro de São Michel, publicado em 1929, quando o autor tinha 72 anos. Foi logo um best-seller e 20 anos mais tarde já tinha sido traduzido em mais de 30 línguas diferentes e vendido milhões de exemplares. Apesar de ter exercido medicina toda a vida, a profissão nunca lhe trouxe riqueza.
muitos dos doentes que o rodeavam recebiam parte do seu dinheiro, tendo um grande pudor em cobrar honorários aos seus pacientes. Dizia que a profissão médica deveria ser bem paga pelo Estado e questionava qual eram os honorários justos para afastar o medo da morte ou para salvar uma vida humana. Tratava sem distinção quer os pacientes na corte sueca, na qual foi médico privado da rainha e a quem dedicou o livro de São Michel, podendo-se ler na dedicatória: A Sua Majestade, a Rainha da Suécia, protetora dos animais maltratados e amiga de todos os cães. E prometeu-lhe, na véspera da morte, que esta dedicatória subsistiria sem alteração no livro. Ele tratava sem distinção os pacientes, por isso nobres ou da aristocracia, assim como os mendigos, prostitutas, imigrantes dos bairros pobres de Paris ou de Roma, ou os pescadores e camponeses de Capri. Não apreciava o luxo e a pompa e levava uma vida espartana. Afirmava que o que se guarda está perdido e o que se dá se conserva para sempre. Que só o supérfluo se vende caro, que o belo é oferecido como um dom e que o dinheiro penetra no nosso sangue, cega os nossos olhos, infeta o pensamento e endurece os nossos corações. Não tinha preconceitos com outras práticas médicas. Quando esteve na Lapónia, constatou que os seus habitantes adoeciam menos, que os seus curandeiros utilizavam rãs cozidas com leite para curar a tosse e piolhos cozidos em leite para a icterícia. E que quando alguém estava a morrer, não se devia fazer barulho nem falar para evitar que o moribundo pudesse ser condenado a viver entre dois mundos. Foi um médico eclético e compassivo, assistia de igual modo tanto a pessoas humildes como a pessoas da aristocracia estrangeira que à época viviam quer em Paris, quer em Roma. Contudo, era um médico autoritário com os seus pacientes, mas que lhes despertava uma grande confiança. Nos consultórios de Paris e Roma, especializou-se em patologias psiquiátricas que afetavam a comunidade estrangeira. Isso a propósito de que a tese, penso que tenha sido a tese de licenciatura dele, era sobre obstetrícia e ginecologia e não sobre psiquiatria. O livro, agora passando ao livro de São Michel. No prefácio da edição inglesa do livro, Axel Monte esclarece que escreveu o livro a conselho do seu grande amigo Henry James, como forma de superar a solidão e a insônia. O pretexto para escrever este livro foi o contar a história da casa que o autor construiu com as suas mãos, com o auxílio dos habitantes da ilha, sob as ruínas de uma casa do imperador Tibério na ilha de Capri. Recorda que todos os materiais usados na construção, muros, colunas, mosaicos, restos de estátuas, foram encontradas nas escavações que ia fazendo no sítio de Anacapri e que eram restos da casa do imperador sobre a qual construiu São Michel, à qual se acedia através de uma escadaria fenícia de 777 degraus desde Capri, que ele subiu várias vezes, e a Maria que levava as cartas subia todos os dias. Na casa, uma grande esfinge egípcia de granito vermelho olha para o mar. Segundo o autor, a casa é pequena, mas rodeada de galerias, pérgolas e terraços para poder contemplar o sol, o mar e as nuvens,
que a alma precisa de mais espaço que o corpo. Já no prefácio à edição sueca, refere o autor: os críticos ingleses deram cabo da cabeça para classificar o livro de São Michel. Dizem alguns que é uma autobiografia, outros que são memórias de médico. Segundo o autor, o livro não é uma coisa nem outra. Diz que a história da sua vida não merece tantas páginas e que não é adequado chamar Memórias de um Médico, uma vez que o médico, isso está aí entre coisa, se pode rir dos seus colegas, diz que esteja disposto a pagar o risco respectivo, mas nunca se deve rir dos seus pacientes. Pior ainda é chorar com eles. E conclui que a um velho médico o melhor que tem que fazer era não escrever memórias nenhumas. Refere ainda, referindo-se à classificação como autobiografia, que vários episódios do livro se desenrolam num terreno mal deslindado entre o real e o irreal, na perigosa terra de ninguém. Por último, já no novo prefácio ao livro, o autor refere que, como a crítica continua a dizer que o livro é um livro de memórias, ele conclui que o livro de São Michel é o livro da vida. Quanto à apresentação, Sim. está feito. Só queria dizer, o livro é constituído por 33 ou 34 capítulos. Eles podem ser lidos, não há uma sequência cronológica entre os vários capítulos, com exceção do primeiro e do segundo, que no fundo é o mote para a escrita do livro. Muito obrigado. Perguntas? Bem, eu vou, em primeiro lugar, explicar a razão pela qual eu escolhi este livro. Há uma razão imediata e depois há uma razão mais longínqua. A imediata foi porque eu, ano passado, em Lisboa, fui à livraria Bertrand, portanto, em 2024, e vi lá, digamos, revisitado esta edição. Eu disse à senhora, mas que engraçado, eu já nem me lembrava deste livro, lembro-me quando tinha 13 ou 14 anos, quando o li. Ele disse, pois é precisamente este ano que faz 80 anos que o livro foi editado pela primeira vez e foi o primeiro livro dos livros do Brasil, em 1944. Portanto, eu achei-me isso muito interessante pelo seguinte, esta é a questão mais longínqua. É porque foi, de facto, este livro que me foi conduzindo até à biologia, que só foi atropelada com mais 68, com as sociologias, antropologias e essas paraciências todas, e portanto foi por isso que eu não fui para a biologia. Mas, de facto, esse livro impressionou-me. Impressionou-me por várias razões. Uma das razões que me impressionou bastante foi pelo facto eu não sei se terá sido a primeira vez na história da literatura que se fala e que se promove o direito dos animais. É evidente que em 1905 há um poeta famoso, pouco conhecido, que é eu não sei se ele é catalão, não, ele não é catalão, ele é basco, escreve um livro sobre poesia que é precisamente a defesa dos animais. E, portanto, o livro, de facto, teve um sucesso enorme, foi considerado um dos livros mais amados do século XX, teve 45 edições, teve 45 traduções e neste momento vai na 101ª edição do livro. Portanto, a importância do livro, que afirma, como disse pioneiramente, esta questão da natureza dos animais e dá-nos conta de um aspecto extremamente interessante que é a história da medicina daquela época. E eu acho aquilo fascinante porque não só a ética médica, não só a relação com os médicos, a relação com os pacientes e muito mais coisas, nós estamos as doenças da altura e ficamos com uma noção muito clara. E depois a relação, os avanços da medicina com
o Charcot e o Pasteur, tudo isso é um cenário muito bem datado da questão da medicina daquela época. Depois, e além disso, este livro, em Inglaterra, nos anos 20, foi considerado leitura obrigatória nos cursos de medicina, curiosamente. Depois, outra razão porque eu escolhi este livro. Escolhi este livro porque é um livro de um autor sueco. Há excelentes autores suecos, mas pouco conhecidos. Com exceção da Selma Lagerlöf, não sei se toda a gente leu A Viagem Maravilhosa de Nils Holgersson através da Suécia, que neste momento é um livro obrigatório na aula de geografia na Suécia. Há outros autores, e há um autor que eu vou referir particularmente, que se chama Stig Dagerman, com um livro perturbador que foi publicado em Portugal, em língua portuguesa, A Nossa Necessidade de Consolo perdão, é impossível de satisfazer. A Joana Mia de Marques, que é uma crítica de literatura, escreveu um livro, escreveu um título muito engraçado para análise deste livro, que dizia a sua necessidade de consolo foi impossível de resolver. Porquê? Porque ele suicidou-se aos 33 anos de idade. É um livro dramático, mas muito importante sobre as relações de nós no ciclo da vida e no ciclo da morte. Depois, há uma razão pessoal, como eu disse, foi a minha paixão, que ainda hoje perdura na biologia, e foi considerado um livro de culto, mas, como disse há bocado, ocupa uma terra de ninguém, portanto, entre o real e o irreal. Quanto a este aspecto, há aqui uma questão que eu depois vou deixar à vossa consideração, que é o seguinte. De uma maneira geral, isto é uma autobiografia. O que é um pouco estranho, porque há fases da sua suposta autobiografia que deveriam ser consideradas. A sua infância, a sua juventude e os seus amores, a sua adolescência, o seu casamento por 2 vezes com 2 filhos e, curiosamente, num interessante diálogo com um gnomo na Lapónia, ele, pela primeira vez, vai contar a sua história de infância difícil. Portanto, que é muito engraçado. É muito interessante esse... Depois, também nós sabemos que ele esteve como condutor de ambulâncias na Segunda Guerra Mundial e ele não menciona isso. E, portanto, porventura terá sido isso o princípio da sua grande obsessão pela morte e pelas questões relacionadas com a morte. Depois, eu acho que também nós não podemos considerar que seja uma autobiografia porque não há uma sequência, não há um marcador cronológico. Ele está na Lapónia, há uma crise de cólera em Nápoles, ele mete-se num comboio que demora 12 horas e vai para Nápoles. Mas depois vai para a Suécia levar o cadáver de um jovem francês que depois até embalsama, pela primeira vez na história da vida dele, ele tem que embalsamar o cadáver por uma razão muito simples. O cadáver não podia ir se não fosse embalsamado. E outro grande problema que ele teve foi pelo facto de haver naquela altura uma profissão muito especial que era o condutor de cadáveres. Depois, mais uma razão, que é esta, diz-se que aquilo pode ser um livro de contos, mas eu acho que é um pouco mais que um livro de contos. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas cartas anos dos jesuítas, quando iam para um sítio faziam uma análise exaustiva da parte civilizacional, da parte social, etc. E ele, no fundo, narra aquilo que era a sociedade do princípio do século XX. Portanto, eu acho que é um pouco mais de contos. É evidente que nós podemos saltar, como disse a Natália, podemos saltar porque não há uma sequência cronológica, mas penso que é um pouco mais sobre isso. Agora, apenas uma última questão, que é esta. O Gabriel Garcia Marques escreveu um livro que se chama Amor em Tempo de Cólera. Curiosamente, esse livro foi inspirado no livro do Axel Monte, para se discutir as questões do doente com o amor e com a morte, etc. E, curiosamente, as pessoas costumam dizer, não sei o quê, mas ele tinha este aspecto extremamente positivo, isto é, quando ele identificava um tópico que ele queria escrever, ele se consultava todos os escritores que antes tinham lido sobre esse tópico. E, portanto, ele, de facto,
a grande base deste livro foi o Axel Monde. Portanto, e pararia aqui para que as pessoas pudessem falar, e porque há muitas abundantes histórias. São histórias de humor, são histórias completamente generalizado para com as pessoas, são enfermos, são pessoas humildes, são prostitutas. Ele acolhe tudo, mas depois, simultaneamente, no inverso, ele fala com a elite da sociedade desse século. O Heinrich Heine, que é um grande poeta alemão, era amigo dele, como era também o Charcot, como era grandes Henry James, etc. Portanto, ele entra entre dois níveis completamente diferentes. E depois, há aqui um aspecto curioso que é este. É verdade que ele dedica o livro, essencialmente, à Rainha Vitória e às suspeições... À Rainha Vitória da Suécia. Sim. E há suspeições que havia uma relação extremamente íntima e interessante entre ele e a Rainha. E, portanto, essa não era só o amor que a Rainha tinha pelos animais, mas também essa grande ligação que ela tinha com a corte e, sobretudo, com ela. É o que se consta, não está nada datado nem escrito, mas é o que é. Mas eu agora deixaria a vocês, porque há muita coisa interessante para contar sobre isto. E cada capítulo é uma história particular, é uma história individual. Eu não sei se alguém queria falar sobre alguns aspectos que acharam interessantes. A classe médica está aqui em força e, portanto, poderá falar sobre as questões da medicina e da ética médica, do ato médico, etc. Não sei, Zé Carlos, leste o livro? Não. Já sei que o José também não. O FI muito menos. Eu não sou médico, mas li. Também não sou médico. Mas li. Leste o livro ou não? E queres dizer alguma coisa ou não, Filomena? Há 4 médicos aqui, curioso. Então, li há muito Quatro, tempo. cinco médicos. Se nos deixarem É que ver. Havia muita coisa que eu, pelos vistos, eu não sabia. Eu gostei imenso de ter sabido, da Natália e também do Rui. Ele impressionou-me muito há muitos anos e agora foi o que eu reli, foi muito, muito agradável. E tocou-me especialmente porque morreu-me também há pouco tempo um cão, minha cadela, e o discurso que ele faz naquela parte em que lhe morre, em que ele compara os animais, tanto pode ser um bom médico de humanos, mas que também é médico de cães e dos animais. E a referência que ele faz aos animais, aos cães, é interessante, como particularmente agora. Um animal nunca nos mente, ao contrário do ser humano, e é verdade. Portanto, eu sou médica de crianças. Um dos motivos também é esse, que elas têm uma linguagem. E quando chegamos a casa, cumprimentam-nos, que é uma coisa que muita gente não faz. É uma coisa impressionante. Sentem a nossa falta, não é? Enquanto que os filhos, a partir de uma altura, nós deixamos de ser importantes. E o cão veio para dizer eu cheguei e alguém nota que eu cheguei. E foi essa parte que eu achei piada também, que me lembrei agora, do que li. E eu também tive um macaco quando era miúda. E ele diz que as macacas ou os chimpanzés que não deixam os humanos aproximarem-se dos bichos. Mas a mim deram uma macaquinha, um macaco, quando eu era pequenita, e ele fugiu para o pé da mãe, isto na Guiné. E eu, como a macaca era minha, fui sem qualquer prurido ter com a mãe, que era uma chimpanzé, todos os adultos à minha volta cheios de medo, porque ninguém se atrevia para o pé dela. Ela deixou-me trazer o macaco e não me fez mal. E eu achei também piada esta referência que ela diz que os macacos e as macacas desconfiam do ser humano quando estão com as suas crias. Ele tem uma frase muito engraçada que diz: quem é o selvagem não é aquele que está do outro lado da grade, é quem está em frente da grade. Isso é uma frase muito interessante e eu realmente tenho uma parte que me sensibiliza bastante porque, de facto, o mundo animal, aliás, até a própria religião, enfim, ele que é uma pessoa religiosa, ele contesta também esta visão negativista em que o ser humano, que apareceu muito depois de todas as outras espécies, é um ser humano que tem... Há no Gênesis, acho que é o número 2.8 do Gênesis, que diz que o ser humano dominará o planeta e dominará todos os animais. Portanto, ele não concorda nada com isso
E nesse aspecto demonstra de facto uma grande empatia por todos os animais e sobretudo pelas aves. Eu escrevi em 2017 um artigo na revista de Cultura aqui sobre a pega azul, que é a ave nacional, mas ninguém sabe que é a ave nacional. E eu escrevi, e a minha, digamos, a epígrafe do artigo é este. Se as aves têm Deus gostava mais das aves do que dos outros animais, porque se não gostasse não teria dado asas como aos anjos. É engraçado. Portanto, ele depois faz um santuário de animais, de aves, de todo o tipo de aves. Não? Aliás, ele tinha vários animais, sim, não é? Sim, essa questão das aves era uma tradição na altura. Exatamente. Da migração das aves, era uma tradição, o que os homens faziam, não era a migração das aves. As aves pousavam no morro que ficava atrás da casa dele. Pousavam lá para descansarem, passavam lá uns dias e depois seguiam caminho talvez para o norte da África, ou não, porque isso ele não especifica bem. E naquela época punham-se muitas armadilhas naquele morro para apanharem as aves que pousavam e depois eram enviadas para a França para serem comidas. E ele fala do horror que era o envio desses animais para a França. E ele então começa a tentar evitar, ou tenta evitar, que as aves poisem com bombardas e com todo, constantemente para as aves fugirem. E daí foi multado, pronto, teve vários problemas. Então o que é que ele consegue fazer? Ele compra o morro ou compra a montanha que está atrás da casa dele. E como é que ele a compra? E daí se nota o grande afeto que ele tinha com os animais. O dono daqueles terrenos era um italiano, se não me engano. Sim, sim. Exatamente, que adoece. Carniceiro. Um carniceiro, mas carniceiro. Ele chamava-lhe carniceiro. Pois, porque havia outras práticas para apanhar as aves que não vale a pena falar. O livro que fala, mas que não vale a pena. E então, ele adoeceu e o médico disse que não o tratava. Exatamente. Só o tratava na condição de ele deixar de apanhar as aves. O carniceiro não aceitou, mas ficou cada vez mais doente até que lhe disse que vendia o morro se ele o tratasse. Ele tratou-o e o carniceiro cumpriu o prometido, vendeu-lhe aquele morro e então daí ele ter criado o santuário das aves atrás da casa dele. Foi incluído o preço da consulta na venda do morro? Não sei se incluiu ou não, mas que ele diz que vendeu por uma oferta que já lhe tinha sido feita há muito tempo atrás e que nem mais nem menos, porque senão não tratava Pois, porque ele também tinha dificuldades em pedir dinheiro, não é? Sim, é uma das coisas que ele tinha, e daí ele nunca ter ganho muito dinheiro com a medicina, é que ele tinha um prurido imenso em apresentar as contas aos pacientes. Não apresentava, os pacientes pagavam, ou ele não apresentava conta nenhuma. E daí há algumas partes do livro em que os médicos se opõem e até em relação a isso, que ele devia mandar as contas e põem aquela questão de haver uma tabela para determinados procedimentos. Ele dizia, mas eu gastei muito menos que isso, porque é que vou cobrar o valor que a tabela diz?
E fala mesmo que ficava ruborizado quando um doente lhe pagava, diz que tinha um prurido muito grande mesmo em receber dinheiro pelo trabalho que fazia. Daí ele achar que o Estado devia pagar bem aos médicos. Devia ser uma profissão que não tinha honorários e era paga pelo Estado. Temos que oferecer este livro aos governos lá em Portugal. Bem, eu falo então dessa parte médica. O médico da moda. Sim, o médico da moda, e eu sou um bocado do contra. Do contra no sentido de que eu não simpatizei com ele. Pronto. Eu não simpatizei com ele, porque eu acho que as coisas que ele vai descrevendo, tem um bocado o conceito de herói. Parece que ganha em tudo. Não recebe dos doentes, trata das pessoas, não sei o quê. Portanto, é uma parte assim um bocado... Pronto, é essa parte que eu digo, não simpatizei com ele. Se bem que depois tem toda uma envolvência que capta as pessoas. Nomeadamente a questão dos animais, eu fiquei com a noção de que ele tinha um dom especial para os animais, para com os animais. E para as pessoas também. Sim, mas principalmente para os animais. Eu acho que aquela noção de que é preciso ter um dom para conversar, para se reagir com a atitude dos animais, etc, etc. Portanto, se isto é um dom adquirido, tudo muito bem. Dou de mão beijada. Pronto. Depois, toda a relação da formação dele, por exemplo, na história do Charcot, aquela coisa dele ir libertar a rapariga que é histérica para levá-la à terra e não sei o que, essas coisas todas. Charcot, para mim, e provavelmente para os meus colegas também, é uma sumidade. Eu lembro-me perfeitamente da trilogia de Charcot. O Charcot deixou muito nome na ciência médica. Portanto, a trilogia de Charcot faz parte da... como é que se chama aquela doença? Uma doença neuromuscular. Não é miastenia gravis, é a... Eu não sou... Sim, existe hoje em dia, pronto, não interessa. A esclerose, não? A esclerose múltipla, exato, a esclerose múltipla. Portanto, ele deixou muita coisa, portanto, ele foi um médico que, sim senhor, que investigou a hipnose, estudou a histeria, e isso, mas também a neurociência, aquilo que hoje em dia se chama neurociência. Pronto. Portanto, Charcot é uma pessoa muito marcante na vida médica. E que, quando nós lemos este livro, não é bem assim. Portanto, ele fala do teatro, do que se faz com as doentes histéricas, etc, etc, do que ele ganha, dessas coisas todas. Pronto. Podem ser visões diferentes de uma mesma coisa, não é? Portanto, uma moeda tem sempre duas faces, portanto, tudo bem. Portanto, mas depois tudo o que ele faz, eu não sei, fiquei com aquela noção de que, sim senhor, um médico pode tratar muito bem os doentes pobres, as prostitutas, os que não têm como pagar, os miseráveis e não sei o quê, mas depois tem uma aristocracia, a nobreza toda à volta dele, que também o protege. E, portanto, ele também é um protegido. Quer dizer, que pode até não pagar em dinheiro, mas paga em outras coisas. Portanto, isso é também forma de pagamento. Portanto, eu fiquei assim um bocado entristecido com esta história. Mas claro que isso à parte. Portanto, isso também nós compreendemos que, naquela altura, o modo de fazer medicina era esse. Portanto, aquilo parece um João Semana para os pobres, mas um João fim de semana para os ricos. E, portanto,
tudo muito bem. Era a posição dos médicos nessa altura. Portanto, era assim que se fazia clínica. Portanto, quem também, e mesmo hoje em dia, quem quer ter uma boa clínica privada, eu agora repito aquilo que o professor Mário Quina dizia, era: nós, os médicos, não tratamos os doentes, entretemo-nos. E eles vão vivendo por eles. Até que a morte os leve. Estão a ver ou não? Sim, Portanto, sim. é uma forma de fazer clínica. Portanto, isso compreende-se. Portanto, tudo bem. É engraçado essa... Por isso é que eu não percebi... quando o Rui diz foi através deste livro que me levou à biologia. Porque eu acho que a relação dele com os animais é mais uma relação mística e não biológica. Eu penso, aliás, a questão que se coloca hoje em dia em relação aos direitos dos animais é um pouco, não é um pouco essa, é que de facto, em termos éticos, para além de nos terem precedido muitos milhares de anos antes, fazemos parte de um complexo ecológico, uma pirâmide ecológica que tem que ser equilibrada. E de facto, há outro aspecto importante, é que o animal é vulnerável. E o ser humano não é tão vulnerável assim. Tem as farmácias, tem os médicos. E um animal, aliás, há um livro muito engraçado que foi publicado há uns anos, que era A Imortalidade dos Animais, em que eles dizem que o animal, se está ferido na rua, fica completamente indefeso, temos que o apanhar. Se por aventura um pássaro também se fere numa asa, tenta esconder-se para não ser apanhado. E, portanto, eu penso que isto foi importante para ter uma concepção um bocadinho diferente qual era a importância de nós no contexto da natureza em geral. E para mim, foi ótimo, porque enfim, vamos lá ver, eu desde jovem dediquei-me à ornitologia, à botânica, como amador. E depois, quando leio um livro destes que diz, olha que engraçado, este homem privilegia, isso é verdade, porque ele quando ele diz quem está deste lado da grade é que é o assassino, e quem está do outro lado é quem sofre. Isso é uma visão muito, muito interessante sobre o assunto. E foi por isso que eu disse que é engraçado. Eu gosto muito do mundo animal, do mundo vegetal, e isto puxou-me para isso, porque foi a primeira vez que eu li um livro em que, de facto, especificamente se faz uma apologia dos direitos dos animais, embora hoje em dia, naquela altura, não se fala em direitos dos animais, quer dizer, a proteção dos animais. Foi nesse sentido que... Porque eu, enfim, o meu pai era na área da agronomia, eu estive sempre ligado assim, às questões do campo, praia e campo, e, portanto, eu andava ali pelas matas e tudo isso, eu achava aquilo muito interessante. E este livro, para mim, foi, eu diria, fascinante nesse aspecto. Tinha 14, 15 anos. Eu, antes de mais, quero prestar homenagem ao Dr. Axel Munthe. Porquê? Porque, de facto, ele fala-nos, pelo menos a mim, conta-me coisas que eu nunca tinha pensado nelas. Houve alturas em que achei que ele tinha conhecimentos vários e aquilo era exaustivo demais. O livro é um livro imenso que precisa de revisitações várias. Exatamente. Acho que pode ficar num belíssimo canto da estante e podemos aceder-lhe a qualquer momento. Acho que sim. Mas também não gostaria de me esquecer que um escritor é um mentiroso. Ele fabula sobre as coisas. E o Dr. Axel Munthe teve uma coisa curiosa. Deve ter tido uma certa desaproximação da própria mãe na sua primeira infância. Ele basicamente é criado pela Lena, a Lena que tem uma origem que ninguém conhece, que fala uma língua que ninguém sabe exatamente o que é, e quando lhe tiram dos braços, ela não permite à mãe sequer que pegue nele, e quando lhe tiram dos braços, ela
ruge como uma loba. Se bem que não são as lobas que rugem, só uivam, não é? Uivam. Uivam. E isto para dizer o quê? Que tudo vive, se calhar, nos primeiros anos da nossa vida, e o Axel Mundo provavelmente também tem aí algumas raízes que eu vou tentar especificar. Mas antes disso eu quero dizer que o livro é impressionantemente rico, fala de assuntos que eu não conhecia, que muitos de nós não conhecemos e que não sou capaz de falar deles agora, terei que rever. Mas fez-me rir, também me fez desesperar, mas fez-me rir quando confessa que roubou beijos às moçoilas, mas conservava sempre o comando da nave, perfeitamente capaz de reprimir a menor insubordinação da equipagem. Eu acho bem escrito. Não, e não era só, ele não era só roubava beijos às noivas, mas ele também... era um perverso. Não, mas também às freiras. Sim, ele roubava beijos também às freiras. Mas depois tem uma coisa, fala do amor e da dor que o amor descontrola em nós. Ele sabia, ele era de facto, da minha perspectiva, ele era muito médium. Ele tinha uma intuição em comum. E era isso que o catapultava para o relacionamento com os animais e com os outros e com as pessoas. Fascinante, fascinante. Foi ele dizer a determinada altura do livro, na minha perspectiva, eu até tenho aí o livro, eu escrevi-o todo e desenhei à volta dele. E ele diz assim: a natureza vigilante põe-se ao trabalho para regular a balança, para fazer surgir novos seres que ocupam o lugar dos desaparecidos. O amor torna-nos escravos de uma força irresistível. E o que é que ele está a falar? Ele está a falar a doença. Às vezes, quando estamos sãos, afastamos-nos dos outros e a doença aproxima-nos. E o que ele queria dizer é: porque é que, mesmo na cólera, eu tenho esta necessidade imperiosa de tocar o outro? E era a natureza a trabalhar, a juntar-nos para quê? Para que nós substituímos quem partiu. Eu achei isto interessantíssimo. Mas, esta é a parte boa, o que é que eu vejo nele? Não posso conceber que um homem que goste tanto de animais e da natureza seja capaz de odiar o Maurício da forma que ele odiou ao primeiro contacto. Percebe-se que aquela é uma luta entre dois machos de alfa e percebe-se que ele já começava a apaixonar-se pelas condessas todas que lhe apareciam pela frente. Não percebo que ele tenha feito viver aquele feto que podia ter sido morto, mas sobreviveu, e que fazia o comboio das amas, e ele tenha ido lá buscar o John, que era Júlio, mas que ele rebatizou de John e que depois acabou por ser o Michel. Eu não percebo que ele tenha ido buscar o John para o entregar a uma paciente que precisava de ter um filho e que não conseguia alcançá-lo. E ele dá o mesmo morto para ela levar para o cemitério de Quente. Eu não concebo. Isto não é amar os homens. Eu não concebo que ele diga, durante o livro todo, que não cobra dinheiro aos seus doentes, quando exige a duas doentes dele, a uma a capa que ela vestia e a outra o vestido. Fetichista? Bem possivelmente. Vaidoso. Eu já escrevi uns livrinhos, mas não se preocupem. Há muitos que estão esgotados, não vão ter que os ler. Isto é vaidade pura. Mais egocêntrico, focado sobre si. E agora, de que é que eu me lembraria mais de dizer? Não sei, se me ocorrer. É engraçado, daquela questão que coloca em relação... eu não há aqui nenhum psicanalista, não. É porque a conversa que ele tem com o gnomo é uma conversa que nós ficamos a perceber que ele tinha uma relação muito difícil com o pai, com a mãe, com a família. E nem quase. Ele gostava era da ama. De resto, e depois, e o gnomo diz assim, pois, mas você também foi um filho muito difícil.
E é por isso impossível de aturar. Portanto, agora, se houvesse aqui alguém da psicanálise, podia tentar explicar esta questão, esta base é muito engraçada. Mas o que eu não concebo é mesmo que se possam gostar tanto dos animais e se gostem tão pouco dos humanos. Sim, eu percebo humanos completamente. e animais. Humanos e animais têm um lugar que lhes é comum. E o mundo é cósmico. E tem que haver lugar para todos. Mas olha, eu em relação a isso, eu vou-lhe ser muito sincero, e a minha sinceridade vai ao ponto de dizer se porventura a espécie humana, que é o grande vírus do planeta, desaparecesse, a natureza jubilava de alegria. Jubilava de alegria. Mas somos todos, também desaparecíamos nós. É que nós Não, o ser humano todos desapareciam. Não, estou a dizer isto, é evidente que isto é uma... E ainda bem que é, não é? Não, porque, repare, nós... Nós somos os predadores. Nós somos os predadores. Sim, exatamente. Portanto, isto levaria a uma grande conversa sobre a questão da agressividade e de onde é que provém a agressividade. O Corrado Lorenz foi um homem que escreveu maravilhosamente sobre a etologia e acontece que há ali um período da história humana em que o ser humano descobre o fogo, consegue fazer habitação que o protege dos animais e do perigo, e depois, em vez de se manter relativamente salvaguardado, não, ele tem o princípio da territorialidade e depois faz bandeiras, depois cria aquilo que se chama as fronteiras e pelo outro lado das fronteiras está o inimigo, e depois criou instrumentos de antes era uma luta eventualmente interespécie para controlar, agora agora interespécie, agora é intraespécie. É a própria natureza humana que se ataca a si própria, quando qualquer guerra é uma guerra fratricida. Só há uma espécie humana, não há duas espécies humanas. E, portanto, o património genético é comum, o património antropológico é comum, e o ser humano continua a ser o grande predador. O grande predador. Aliás, eu ainda ontem escrevi que o grande conceito, por exemplo, da economia é o conceito do Amartya Sen, que foi um dos grandes prémios Nobel da economia, que dizia que a economia é uma ciência moral que gera cuidadosamente os recursos escassos do planeta em benefício de todos, e não só de 1% das pessoas que detêm 45%. Mas o ser humano continua a ser assim. As guerras é isso. São questões geoestratégicas de quê? Domínio territorial. Nós ainda continuamos no nosso comportamento, e quando a gente fala daquelas coisas como seja multiculturalidade, interculturalidade, é uma treta, porque eu tive uma experiência muito interessante, que em 1990-91 dei uma disciplina na universidade que se chamava Educação para a Multiculturalidade. E como fazia livros, como colecionava livros da primeira classe por causa das escritas, da teoria da escrita, eu, na primeira aula, eram 30 alunos, distribuí 30 livros diferentes de cada país, primeira classe. E perguntei a um dos alunos que tinha, por exemplo, o livro da Indonésia. E eu dizia assim, qual é o currículo oculto desse livro? O que é o currículo oculto? Não, o que é que vês nesse livro? O que é que vê nesse livro? Vejo muçulmanos, vejo mesquitas, então e a comunidade chinesa? Então, a comunidade indiana que existe em Bali é só um currículo oculto. Portanto, não há multiculturalidade. Há multiculturalidade, que é uma subdivisão de culturas, mas não há intercultural, de relações interculturais. Depois perguntei ao dito francês, eu vejo meninas loiras de olhos azuis a conversar umas com os outros, o rapaz subia às árvores, e depois eu mostrei a fotografia da seleção francesa. Não é? 40% África Central, África Negra, 20 e tal por cento, 30% indivíduos do Norte de África, como o Benzema e outros, não é da altura, e apenas um grupo de indivíduos diria caucasianos. Portanto, nós continuamos a ser estruturalmente agressivos, e todas as guerras são atos de conquista de território. Não é? E, portanto, isso não... E é por isso que eu digo, os animais não são salvaguardados, e os seres humanos também não, obviamente, não é? E estas discussões... Não é? Posso pegar um bocadinho nisto que está a dizer, porque é assim.
Nós em nós próprios temos no nosso cérebro uma parte velha e uma parte nova. O córtex cerebral é uma estrutura evolutivamente recente. O palencéfalo é uma estrutura arcaica e que nos coloca ao nível dos répteis. É o que coordena a nossa agressividade, os nossos instintos, o que nos faz saciar a fome, a sede, o sexo, etc. O córtex cerebral é a parte que nos dá racionalidade e que às vezes se sobrepõe ao que vem da parte profunda do nosso sistema nervoso central, que vem do palencéfalo, e nos permite ser humanos no sentido de moderados, não agressivos, etc. O facto de haver guerra e disputa territorial, etc., bom, vamos ver como vivem os animais nas savanas. Estávamos a falar dos animais em meio urbano, meio humano, mas esse não é o ambiente natural dos animais. Entre os leões, há as disputas entre machos que depois de uma nova fraternidade de machos derrotar a antiga que dominava aquela matilha, digamos assim, começa por aniquilar, comer, matar todas as crias deixadas para fazer desaparecer a herança genética dos anteriores machos e para fazer com que as fêmeas entrem em ciclo reprodutivo para depois eles deixarem a sua semente e passarem as crias daquele bando a serem deles próprios. Os clãs das hienas, etc. Portanto, mas não só os carnívoros, as zebras, as impalas, portanto, os animais, há uma disputa por um território e há uma disputa pelo predomínio da herança genética de uns em relação aos outros. Isto é a essência da própria vida. Não vamos matar os lobos porque temos pena dos veados. Porque se tirarmos o predador do esquema, então as espécies herbívoras vão fazer desaparecer os recursos existentes e vão acabar por morrer de fome. Os predadores são o fator que determinam que haja um balanço, um equilíbrio dentro das espécies em cada nicho ecológico. Connosco, humanos, talvez se passe um pouco a mesma coisa. Hoje temos ainda um mistério que não conhecemos muito bem, mas se calhar dentro de cada um de nós ainda vive uma percentagem dos neandertais. Nós temos 2 a 6% de genes que são a herança dos neandertais. Eu tenho olhos azuis, é uma herança genética dos neandertais, não é do Homo sapiens sapiens. É do Homo sapiens neanderthalensis. E, portanto, houve 20 e tal espécies de hominídeos, talvez algumas com capacidades, volume cerebral, força muscular, altura, etc., que sobrepõem àquilo que nós somos hoje em dia, mas que se extinguiram por algum motivo que ainda não conseguimos totalmente compreender. Se foram as mudanças climáticas, se foi uma integração progressiva de uma espécie com outra, mas desapareceram. E nós estamos aqui e somos a única espécie de Homo que existe à superfície deste planeta. Nós somos uma consciência individual e somos uma consciência coletiva. Temos uma consciência enquanto espécie
que é o que se transmite culturalmente, e depois cada um de nós tem a sua própria consciência que vai-se moldando ele próprio ao longo da sua vida. A relação entre o homem e os animais, eu gosto muito dos animais, gosto muito do meu cão, mas há uma fronteira que eu penso ser a lógica, que é não humanizarmos os animais. Ou seja, o animal é uma forma de inteligência, tem os seus sentimentos, há que reconhecê-los, mas um cão é um cão, um gato é um gato, um ser humano é um ser humano. E cada um tem as suas próprias vivências específicas enquanto uma espécie, mas não podemos vivenciar um cão como se fosse um ser humano. É, na minha opinião. Não. Posso falar? Sim. Isso é para falar. Eu só queria, portanto, eu não posso falar propriamente do livro que não vi, mas queria tocar no tópico da questão da nossa relação como seres humanos com os animais, né? Quer dizer, é uma relação um bocado ambígua. Por um lado, nós gostamos dos animais, os animais, nós rotulamos que os animais são seres irracionais, que não têm sensibilidade, e que o único ser aqui racional é o ser humano. Isto é errado, porque existe uma graduação de sentimentos e de racionalidade e de consciência. Hoje em dia, as coisas evoluíram muito com os telemóveis, os filmes, que nós todos filmam animais que têm interesses, digamos, têm atos de bondade para com os outros de outra espécie, atos intencionais, volitivos, de pena, de compaixão, ajuda. Isto não são características meramente humanas, quer dizer, os próprios animais têm, né? Hoje em dia já se põe a questão de dizer que só o ser humano é o único racional já está a ser ultrapassado, de facto, porque já se reconhecem que os golfinhos, julgo que certos macacos são considerados seres racionais. Os golfinhos, inclusive daqui a pouco serão também os cães considerados, quer dizer, seres dotados de racionalidade, portanto, com os corvos, com sensibilidade, portanto, em que nós, seres humanos, vamos ter que rever toda a nossa relação com esses animais, quer dizer, porque nós roubamos o planeta para nós, consideramos que abusamos o uso do planeta e excluímos completamente os animais. Quer dizer, o orangotango tem direito a ter a sua floresta, mas está a perder-se, está a entrar em extinção porque o ser humano destrói na Indonésia as florestas a plantar coisas de borracha, né? Quer dizer, estão a destruir, estão a queimar as coisas. Quer dizer, desde que nós vamos chegar a uma certa altura, se reconhecemos a racionalidade, uma certa dose de racionalidade dos animais, vamos ter que respeitar o direito ao habitat dele, o direito ao espaço vital dele, que hoje em dia nós não respeitamos. Essa é uma das questões. A outra questão é, de facto, o ser humano acha-se... Agora, ultrapassando um pouco isso, vendo o nosso universo ou o nosso planeta em si, isto tem uma pirâmide alimentar, em que nós, seres humanos, nos consideramos no topo da pirâmide alimentar. Achamos-nos no direito de comer os outros animais da pirâmide que estão no degrau inferior. Quer dizer, nós comemos outros, somos carnívoros, comemos os animais, como disse o Dr. Esteves também, os carnívoros comem os herbívoros comem as ervas comem a terra em termos de coisas. Quer dizer, isto é uma estrutura... se isto foi criado por Deus, se existe um Deus,
Quer dizer, é um bocado... Isto é uma selvageria cósmica, digamos. É como dizia o Woody Allen, espero que tenha uma boa desculpa, não é? Pois é uma selvageria cósmica, vamos a ver. Isto é uma sacanagem, para não dizer outro termo, de nós comermos uns aos outros, né? Quer dizer, o mais forte come os outros. E nós achamos que estamos no topo, achamos que Deus deu-nos o poder de comer os outros animais, mas Deus não nos disse nada, quer dizer, que é que nos passou essa tira? Então, que nós... A questão, eu por acaso defendo, isto é só, talvez por curiosidade, expor a minha posição, que sou muito ocultista, estudo o ocultismo, as forças ocultas. Eu acho que o ser humano não está no topo da pirâmide, está no meio. Ele come os outros e alguém come o ser humano, as energias do ser humano. É um conceito que eu pessoalmente defendo, muita gente quando defende, que é a existência dos chamados arcontes, os arcontes supra-humanos, que comeriam energeticamente as energias as energias negativas dos seres humanos, né? Que chamam-lhe os reptilianos, ou seja, que for, mas que de facto existirão outros seres superiores humanos que comem. Quer dizer, isto é uma sacanagem, este universo. Isto é o universo da relatividade que nós vivemos. É que estamos todos a comer uns aos outros. Se isto é ético, não sei. Eu acho que o Deus que criou isso, nós... Eu estudo muito isso. Os cátaros e os gnósticos primitivos acreditavam que o demiurgo, o Deus que controla isso, era demiurgo, era vibracionalmente negativo, né? Quer dizer, vivemos num anti-universo, porque os físicos quânticos dizem que isto é um mundo virtual holográfico. Este universo tem uma estrutura holográfica em que a parte contém a informação do todo. Isso é que se chama uma holografia. Portanto, que este universo seria holográfico e seria necessariamente virtual. Hiperrealista, até isso daí não interessa. Em que a parte contém o todo. Portanto, os cátaros e os gnósticos primitivos, quer dizer, dizem que, de facto, o demiurgo, o Deus disto seria vibracionalmente negativo, né? Isto é uma sacanagem, é uma selva cósmica, quer dizer, tudo a comer uns aos outros. Se isto é lógico, não é lógico, quer dizer, põe-se essa questão, né? Eu só queria fazer um pequeno... O doutor falou sobre... eu diria as diferentes camadas do cérebro e de onde é que provém cada uma delas. Portanto, nós, quando se estuda a etologia, que é o comportamento animal, e quando se estuda a etologia com o comportamento humano, há 3 camadas, que é a camada filogenética, portanto, são todos os comportamentos filogenéticos da espécie. Depois tem ontogenético, que são as origens familiares, os genes da família, e algumas características que a pessoa nasce com ela, e depois é o sociogenético, aquela parte que a sociedade nos impõe determinados valores éticos, sociais, etc. E, de facto, a questão filogenética, para mim, no comportamento animal, na parte que tem a ver com a agressividade, e o Conrad Lorenz e outros estudaram bem isso, é algo que não se compreende num ser que é simbólico, portanto, tem um pensamento simbólico e devia racionar num sentido muito mais elevado. Mas, efetivamente, quando se mete uma bomba atómica onde se mata 200.000 pessoas, ou quando se faz uma guerra seja na Ucrânia, seja no Vietnã, 3 milhões de pessoas que morrem. Porquê? Por causa de aquilo que se chama uma zona de confluência política e de discussão política. Quer dizer, e não há... Repare-se agora, o problema complicado que tem a ver com a Ucrânia, aquilo tem a ver tudo com a economia. É caso para dizer, a economia é estúpido. São umas terras raras, é o trigo, e, portanto, a luta que se trava entre os seres humanos é muito mais dramática do a luta que se trava entre os seres vivos, de uma maneira geral, que o seu equilíbrio ecológico mantém-se. E nós podemos, um dia, chegar a uma situação que é pura e simplesmente eliminarmos uns aos outros. Porque isto esteve muito próximo. Aliás, quando foi em 64 a entrada de mísseis soviéticos em Cuba, fez um bloqueio, precisamente para eles não entrarem. No entanto, nós vimos a evolução
da NATO, desde o fim do Pacto de Varsóvia, 1 de julho de 1991, em que há pessoas que dizem, não há. Olha, eu descobri uns arquivos desclassificáveis agora. São 30 documentos, aquilo que se chama ata de conversa, em que de facto se dizia, não senhora, nós não vamos ultrapassar, digamos, o núcleo duro da criação da NATO. E até se pensou, inclusivamente, a NATO, por isso, desaparecer. Aumentou. E aumentou porquê? É um sistema unipolar, não há multilateralismo hoje em dia. É um sistema unipolar, a Europa depende dos Estados Unidos, e, portanto, há aqui uma série de coisas que se entrelaçam todas. Porquê? É o princípio da territorialidade, isso não, eu não tenho dúvida. É a questão do território, o domínio do território e o poder do território, e do próprio poder. Portanto, os seres humanos transformaram uma coisa que é normal em todos os seres vivos, que é uma questão filogenética do controle da espécie, e por isso fazem coisas que nós provavelmente achamos mal, mas nós também metemos no aviário do Freixal dezenas de galinhas e matamos aquilo para comer. Portanto, a questão não... E matam-se crianças também. Há guerras que matam crianças pela fome, pela violência, pelo estupro, etc. Portanto, o ser humano tinha a obrigação moral, porque é um ser que tem um pensamento simbólico. E qual é a diferença entre o pensamento simbólico e do não simbólico? É que de antes era o tempo da ação e nós passamos para um tempo de representação em que podemos vir atrás, ver as imagens, podemos ir à frente, podemos pensar. Como dizia um paleoantropólogo, dizia, os bobonos são os animais muito inteligentes, mas nunca poderão dizer, olha, tão gira aquela nuvem cor-de-rosa que parece um elefante. Eles não conseguem dizer isso, porque não têm um pensamento simbólico. É por isso que eu digo, eu tenho muito apreço pelos animais, porque eles são, em relação aos seres humanos, são vulneráveis. Os seres humanos são vulneráveis por outra questão, porque se matam uns aos outros. Indiscriminadamente e com questões que são puramente ideológicas, essencialmente económicas. A economia, o planeta rege-se não é por princípios, é por interesses. E os interesses são todos eles económicos, não é? Portanto, é por isso é que os seres humanos deviam ter aliás, o Atene Brut disse uma coisa muito interessante. Os seres humanos esquecem sistematicamente que antes de nós já existiam há muitos milhões de anos as espécies. O ser humano aparece aqui há 100 milhões de anos, o Homo ergaster, mas é um ser que não se sabe bem se produzia utensílios ou não, se andava ereto ou não, mas são 6 milhões de anos. E há espécies que provêm de há 120 milhões de anos que já cá estavam. Nós fomos os últimos. E em relação a Deus eu não vou discutir isso, nem vou discutir o princípio, porque é engraçado que o budismo deve ser das poucas filosofias de pensamento que não discute o princípio das coisas, porque diz não é possível determinar, não é possível chegar ao âmago da questão dizendo isto começou primeiro por isto, por bosão, ou começou por... Nós não sabemos e, portanto, não se discute. Agora vou-me calar. Queria só acrescentar aqui umas reflexões. A questão da destruição e da construção existe desde sempre, provavelmente desde o Big Bang. Portanto, isto de nos destruirmos uns aos outros e simultaneamente estarmos em construção é uma constante desde o alfa e se calhar vai ser assim até ao ômega. Mas é a escala, não é a destruição, isso tudo bem. A escala com que o humano faz isso. Ajuda-me lá com os deuses hindus, há um que representa... O Shiva que é a destruição, o Brahma que é a construção. Exatamente. Não, pois, isso tudo. Mas isso é perfeitamente... Em proporções exatamente iguais. O problema é que nós entramos numa desproporção. Se nós formos à Amazónia ou a certas tribos que vivem isoladas, como por exemplo aquela ilha que politicamente pertence à Índia, mas que está ali no mar de Andaman, onde ninguém entra. Essas pessoas vivem há milhares de anos em perfeita harmonia com a sua natureza, não é? Estão em número equilibrado com os animais que lá existem, com a flora que lá existe, com a pesca que existe à volta da ilha.
E depois nós estamos a esquecer-nos do mundo microscópico, é que nós estamos aqui sentados e estamos em autofagia. É verdade. Portanto, neste momento há células nossas que estão a ser destruídas e outras que estão a ser reconstruídas. Porque nós tornámos um ser muito complexo, por isso é que temos que comer outras coisas que são macroscopicamente visíveis. Mas os seres procariotas e eucariotas também comem. Uma amiba que anda ali no plâncton envolve os nutrientes que precisa para se manter viva, forma um núcleo fagocítico e aquilo vai sendo metabolizado e depois da metabolização desses nutrientes há uns excretas que saem que vão ser aproveitados por outros seres vivos da circunstância, não é? Mas Portanto, isto de pensar que estamos aqui monoliticamente durante 70 ou 80 anos sem que nada aconteça, não. É uma autofagia permanentemente, a apoptose é constante. Essa é a maravilha da biologia, eu concordo inteiramente. É a questão da escala. É a questão da escala, da desproporção. Exatamente, é isso que estamos a falar. Há pouco tempo estive a ver uma exposição fabulosa do Salgado, do Sebastião Salgado, em Singapura, em que ele entrevista algumas pessoas das tribos que têm pouco contacto com, digamos, o homem moderno, e eles queixam-se, eles vêm para aqui, tiram-nos a madeira, depois tiram a madeira, deixa de haver macaco, deixa de haver macaco, deixa de haver aquilo, porque nós esquecemos que isto é uma coisa una. Não, exatamente. É uma coisa una. Agora, como dizia, quer dizer, temos que ter sempre a humildade de que, como dizia o outro, só sei que nada sei. Isto é que tem que nos nortear constantemente. E, portanto, não falar muito daquilo que não sabemos. Mas do que sabemos já podemos falar. Há uma desproporção em relação à nossa espécie, porque nós atingimos um grau cognitivo, não é? Em que é possível estar no topo da pirâmide e comer qualquer coisa que nos apareça. Ou nem é comer, é destruir. Destruir qualquer coisa. Essa que é a questão mais... Porque na selva, o leão, a leoa, mata um animal para a sua família comer, mas depois podem estar 3 semanas sem comer, ou 4 ou 5. Exatamente. Um jacaré come uma cabra, mas depois é capaz de estar semanas sem comer. And so on, and so on. Bem, eu vou terminar, agradeço ao Rui, agradeço à Tália e também ao público aqui presente, e confessar a minha pouca perspectiva em relação a esta questão ecológica. Portanto, eu quando li o livro, isso não me apareceu, por isso é que eu fiz essa pergunta ao Rui, e toda a discussão que se seguiu em relação a este livro foi a situação ecológica. Portanto, Rui, obrigado pela tua visão e, portanto, é, no fim de contas, aquilo que também a Ana Paula diz, que o interesse destas sessões é nós lermos livros que nunca eventualmente leríamos e também trazer para cima da mesa assuntos que ou pensamos pouco ou que merece discussão. Portanto, muito obrigado. Dou por terminar esta sessão para dizer que a próxima do mês de abril o coordenador é o João Pires. Vamos ter um livro sobre vinhos e vamos ter também vinhos sobre a mesa. Portanto, até à próxima. A vantagem é essa de cada leitor ler de uma maneira. Aliás, essa é a função, dos Dos livros.